Existe uma preocupação muito grande quando a gente trata de indústria alimentícia e farmacêutica com relação à umidade. São locais que o pessoal lava muito, tem muita preocupação com a limpeza, então a quantidade de água que é utilizada para limpar os processos é muito grande. E hoje a gente vai falar um pouco sobre sensores de temperatura nessas indústrias. O sensor de temperatura tem alguns problemas característicos de alguns ramos de atividade. Por isso que eu criei aqui essa live, para que a gente possa conversar um pouco sobre esses problemas. O PT100 ele é muito utilizado na indústria alimentícia, também petroquímica. Por quê? Porque ele tem uma precisão muito alta. Vocês podem observar que toda indústria que requer uma precisão muito alta utiliza do PT100. O grande problema do PT100 é que você tem uma limitada faixa de temperatura de atuação, e também o grande problema, o grande vilão do sensor PT100 é a umidade e a vibração. Existem algumas faixas de temperatura onde o PT100 é utilizado. É muito comum adotarmos 4 tipos de montagem de sensor PT100. Tem os PT100s que são usados em temperaturas negativas, tem os PT100s que são usados em temperaturas positivas. Quando a gente fala de indústria farmacêutica e alimentícia, nós estamos nos situando nessa montagem de 0 a 180 graus. Montagem de 0 a 300 e montagem até 420 não é o foco da indústria alimentícia ou farmacêutica, tá certo? Os limites de erro do PT100, pessoal, só para a gente dar uma revisada, é muito comum na indústria alimentícia ou farmacêutica utilizar sensores PT100 classe A. O erro que ele apresenta é um erro de 0,15 graus a 0 graus Celsius e 0,30 graus, o classe B, a 0 graus Celsius. Além do A e o B, existem também o quinto DIN e um décimo DIN. Esses bulbos, eles são usados mais em laboratórios. Existem algumas indústrias de cervejaria, por exemplo, que usam muito um décimo DIN. Eu preciso ter um erro final entre sensor, transmissor e aparelho de medição muito pequeno. Eu usando um PT100 e um décimo DIN, desses 3 elementos de erro, por exemplo, sensor, o cabo de ligação e o aparelho, eu acabo eliminando o erro do sensor. É muito comum também a medição de PT100 nessas indústrias a 3 fios. 4 fios, muito difícil. Na minha carreira eu peguei 2 ou 3 empresas aí se utilizavam da montagem a 4 fios, eram indústrias químicas. Não é necessário o 4 fios para que a gente possa ter uma boa precisão. Qual a distância que eu posso usar entre o sensor e o aparelho? Teoricamente é infinita. Depende mais da sensibilidade do aparelho. O sensor PT100, ele de fábrica, ele tem a concepção de 2 fios. O terceiro fio é um curto que eu faço em uma dos condutores. Para quê? Para que o aparelho possa usar esse terceiro fio como uma referência para que ele possa ver do outro lado e entender que ele tem que medir apenas o PT100. Então vamos dar uma explicação rápida aqui. Quando ele mede 1 e 2, ele está medindo o quê? A resistência desse fio mais a resistência do PT100. Como aqui internamente ele já tem qual o valor de resistência de 2 e 3, é onde está passando a corrente aqui, ele faz simplesmente o seguinte, ele coloca tudo menos a resistência do fio. O que sobra? Sobra exatamente o valor da resistência do bulbo PT100. É onde ele consegue verificar qual a resistência só do bulbo, independente do fio. Então, teoricamente, se esse fio for longo, indústria alimentícia, indústria farmacêutica ou qualquer outra aplicação que requer precisão, que o pessoal queira se utilizar do PT100 a 3 fios, é super preciso, tá? Não preciso usar de 4 fios para ter uma boa precisão.